scoured out, raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch was grace that from my heart and grace my Have you believed? If you have, raise your hand. Oh, when we did bright shining as we Thank God. You love Him? Now, isn't He wonderful? Now, while we sing that again, I want you to shake hands with someone by you real quietly. Say, God bless you, Pilgrim, real sweetly and holy now. When at the cross, where I first saw light, and the burden of my heart rolled away. It was there I received my sight, and now I am happy all the day. Oh, at the cross.
Jesus sets me free. I'm so glad that Jesus sets me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus sets me free. Oh, I'm so glad that Jesus sets me free. Oh, I'm so glad that Jesus sets me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Don't you love Him? Wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, are you enthused about your experience with Christ? Isn't He wonderful? Doesn't He satisfy? I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. You believe that scripture? The Bible said, clap your hands. Make a joyful noise unto the Lord. You know, I always wanted to play music. My daughter, Rebecca's taking piano. My little boy's taking trumpet. But I did learn an instrument, a 10-string. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. You love Him? We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Pronto, hein? Podemos começar, pastor Adalto. Bom dia, Deus continue nos abençoando. Esta feita agora será o pastor Jonas Felício Pimentel, trará a palavra para nós, em nome de Jesus. Senão você vai ficar atrás dele. Não tem problema. Estou me dando bem.
o nosso bom dia a todos quantos estão participando desta reunião aqui, presente, e através do meio pelo qual Deus preparou para nós, especialmente nesse tempo de pandemia. Isso tem sido um poderoso instrumento usado por nós. Nós vamos tomar a Escritura. Antes, porém, eu quero fazer menção. O pastor Valdemar falou a respeito do medo, né? Que às vezes os pais sem sabedoria acabam provocando um trauma nas crianças. Eu não tive trauma com nenhum fantasma, com nenhuma assombração, mula sem cabeça, Saci Pererê, por exemplo, né? Mas eu tive um trauma muito grande com meleta. Em algumas regiões, meleta, outras regiões é mexila. E lá no Piauí, pastor Machado, é carneiro de grota. A gente tinha um cachorro. Esse cachorro ficou na história da nossa vida. Ele era chamado, atendia pelo nome de Bachote. Ele deixou muitos fatos que ficou na história da família. Mas uma delas que me trouxe trauma é que ele sozinho saía para o campo e brigava com meleta. E quando ele chegava todo sangrado, com o peito todo umedecido pelo sangue. A gente não assistiu, mas a gente pensa que ele acabava matando o meleta. E quando ele chegava todo sujo, a gente queria saber o que era aquilo. Às vezes a gente só ia ver no outro dia, depois que o dia amanhecia. Aí meu pai dizia assim: isso é porque ele brigou com meleta. Gente, eu criei um trauma tão grande com o meleta que eu cheguei a ver meleta sem ter meleta. Eu montado na garupa de um cavalo, à noite, vindo da casa dos avós para a nossa casa, e eu tinha tanto medo do meleta que eu vi um meleta andando do lado do cavalo. Meu Deus, como aquilo é doído, não é? Você ser tomado por um medo. E nós, ao longo das nossas vidas, nós temos encontrado muitas situações que nos deixa amedrontados. Mas nós aprendemos, através da mensagem, através da Bíblia, que aquele que em nós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E uma vez que nós temos entrado véu adentro, lá no Velho Testamento, o véu era feito com pele de texugos. Eu pensava que texugo fosse um animal de 200, 300 quilos. E segundo a história, poderia ser amarrado 2 juntas de bois em sentido contrário, tipo um cabo de guerra, que não seria capaz de rasgar aquele véu feito com o couro, com a pele do texugo.
Para surpresa minha, agora há pouco tempo, eu vim descobrir que o texugo é um pequeno animal que não passa de talvez 5, 7 quilos. Mas ele tem algo nele sobrenatural. Ele briga com cobras. Dos pratos prediletos dele é comer serpentes. E às vezes uma picada de serpente não vai lhe causar dano nenhum. Ele sai por ali, esfrega o focinho, porque é o ponto mais vulnerável dele, no chão, dá um tempo, entra num período de descanso, e daqui a pouco ele está pronto outra vez para brigar com serpentes, hienas, leões. Ele tem a pele muito dura, muito elástica. Não é qualquer dente que fura. As coisas da Bíblia não é por acaso. Por isso foi escolhido a pele do texugo para construir aquele véu. E uma vez entrando atrás daquele véu, de forma correta, o sacerdote tinha que entrar com o sangue em sua mão, ele tinha que entrar com a campainha que identificava que ele estava vivo em movimento, e uma corda amarrada na sua cinta, porque se Deus não aceitasse a presença dele ali, ele morreria. E ninguém poderia entrar para tirar aquele cadáver. Ele era arrastado por aquela corda e tirado para fora do véu. Mas nós cremos piamente que nós temos entrado neste véu e estamos protegidos, completamente protegidos. Ontem nós ouvimos que João, para entrar ou para trazer a revelação, ele teve que entrar no Espírito. E estando ele no Espírito, ele entrou no tacho e saiu vivo. Estando ele no Espírito, ele entrou na ilha, na pior ilha que existia lá na Ásia, e saiu vivo. Agora, se ele, para poder ver as visões, ele teve que entrar no Espírito, nós também temos que entrar e estarmos no Espírito para poder vermos. Porque João viu só os símbolos. E nós estamos vendo os fatos. No segundo período, o pastor Adalto mostrou coisas tremendas, usado por Deus. Abraão mente, mas Deus não desprezou Abraão por aquela mentira. Desce ao Egito. Abraão não foi desprezado por Deus. E a ameaça de Deus não foi para Abraão. A ameaça de Deus foi para Faraó. Houve uma praga. Houve uma recompensa negativa. Ló progrediu. A briga dos pastores dele com os pastores de Abraão resultou em progresso, mas vamos pensar aqui, progresso temporário.
Depois veio o juízo também. Porém, Abraão nunca desistiu de Ló. Ló sempre esteve no coração de Abraão. E os reis de Sodoma foram beneficiados pelo que Abraão fez. Abraão fez por amor a Ló, e a bênção que era para Ló foi estendida para os reis de Sodoma. A maior derrota que alguém pode ter na vida é deixar o espírito de ódio entrar no seu coração, na sua alma. É a maior derrota, é o maior fracasso que qualquer pessoa pode ter na vida, é deixar o espírito de ódio, porque Jesus recomendou para nós orarmos pelos nossos inimigos. Fazer o bem para quem faz para nós o mal. Este é o mandamento de Jesus. Vida eterna é viver para os outros. Abraão viveu para Ló. E vocês, pastores, nós, os pastores, estamos vivendo para o nosso povo. Nós, às vezes, perdemos por amor ao povo. Sofremos por amor ao povo. Mas quando você sofre, quando você perde, mas você vê o benefício chegar para a pessoa, você é o maior prêmio que nós temos no ministério, é ver uma pessoa beneficiada através do nosso trabalho. Jesus, ele viu o trabalho da sua alma, foi profetizado por Isaías, e ele se alegrou. Coisa boa é colheita. Coisa boa é você colher. Ou você ver alguém colher o que você plantou. Mas, terminando esses destaques, chegou o momento de Deus mudar a identidade, a personalidade de Abraão, e é exatamente isso que já tem acontecido com nós. Deus mudou a nossa personalidade. Eu entrei, eu gosto de repetir isso, isso me faz bem, eu gosto disso. Eu entrei no tabernáculo em 1968, no mês de novembro, e Deus mudou a minha personalidade naquela noite. Pastor Machado fez menção, ele deu conta de colocar até a data, o dia do mês, que ele entrou ali, naquela velha casa na Avenida Goiás. E eu sei o que aconteceu. Ele carregava ao lado dele uma mulher que era uma pré-defunta. E ela foi ressuscitada pelo poder de Deus naquela noite que ele foi ao tabernáculo. E mais do que isto, a personalidade da alma, pastor Sebastião, e outros pastores, irmã Zilda, a personalidade da alma é que foi mais importante. Porque a pessoa pode receber a maior cura e ir para o inferno, ir para a perdição, e não receber nenhuma cura e ir para a presença de Deus após a morte. Vamos ler a Escritura? Aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3. Vamos ler aí.
Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele não nos abençoou com algumas, mas com todas. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Eu não sei se hoje eu posso dizer que sou irrepreensível ou santo. Sim, por representação nós somos. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E no Salmo 139, fica bem claro, o salmista dizendo que ele foi conhecido por Deus antes que ele nascesse. E isso continua. A criança que nasceu hoje, Deus já tem o roteiro. Quando acontece um casamento, a noiva, juntamente com quem administra, prepara o roteiro. E quando inicia o casamento, quem ensaiou já sabe o final do roteiro. A gente que está vendo de longe, a gente só sabe o final do roteiro quando termina de entrar a última pessoa que faz parte. Mas quem preparou sabe a última cena. E assim é Deus a respeito de nós. Pai Celestial, nós estamos aqui, nossos pés doem, nossos músculos contraem, e pedimos que o Espírito Santo venha intervir nesta hora em favor do seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nós temos em mãos mensagens do profeta de Deus para esta era. E a primeira mensagem que temos, vamos usar talvez duas apenas, é a mensagem A Personificação do Cristianismo. Se existe uma coisa no mundo hoje que está personificada, que está muito longe, muito longe, muito longe do original, é o cristianismo. No parágrafo 58, nós vamos usar vários, de primeira mão nós vamos até o 61. Então a palavra de Deus falou antes da fundação do mundo. A palavra de Deus falou antes da fundação do mundo. Não é o que Deus diz algo ao profeta naquele tempo. O que ocorre é que o profeta capta o que Deus já disse antes da fundação do mundo. Pois a palavra já existe antes da fundação do mundo. Eu quero repetir isso aqui. É o parágrafo 58, mais ou menos no meio dele, é no final da página 8. Pois a palavra de Deus já existe antes da fundação do mundo. Aí a gente vai lá em Moisés. Moisés escreveu o Gênesis, o Êxodo, Números,
Levítico. Mas, quando ele entra na Bíblia, ele entra, me parece que no capítulo 2 de Êxodo, Moisés. Então ele teve que voltar e pegar aquilo que Deus já havia falado. Moisés, o trabalho dele não foi só conduzir o povo. Eu entendo que o grande trabalho de Moisés foi ver o jardim do Éden sendo formado. Mas ele dizia, é isso mesmo que eu estou vendo? A criação de Deus caindo? Eu não estou enganado, não. Não. Ele estava vendo aquilo que havia acontecido. E ele foi escrevendo. Ele pôde ver o nascimento de Abraão. Quando Naor pegou aquela criança, olha, o que é um profeta? E o que é o irmão Brana? O irmão Brana é o profeta deste tempo. Por isso que muitas coisas que o irmão Brana falou, jamais vai descer na mente de certas pessoas. Então Moisés foi escrevendo o dia a dia de Abraão. A biografia de Abraão foi escrita por Moisés. A biografia de José foi escrita por Moisés. Ele viu aquilo. Eu penso que ele sofreu muito. Aquilo é desgastante para um homem. Mas ele era um homem de um calibre especial. Ele não era um homem comum. Ele havia nascido de uma forma sobrenatural. Nasceu sob uma tremenda perseguição. Nasceu em meio a uma grande mortalidade de crianças, mães sofrendo pela falta de seus filhos, mães com os seios infeccionados porque não podia amamentar seus filhos. Mas, irmãos, a sabedoria de Deus entrou na vida daquela mulher. O sobrenatural entrou na vida daquela mulher. E ela deu conta de guardar aquele menino 3 meses. Quando ela viu que ia sair das suas mãos. Quando ela viu que ia sair do seu domínio, Deus deu a ela uma inspiração. Irmãos, inspiração de um homem de Deus é algo que tem que ser respeitado. É algo que tem que ser considerado. Ninguém instruiu ela, mas ela fez certo. Quem tem o Espírito Santo é dirigido. Agora, o problema é que muita gente pensa que tem o Espírito Santo e não tem o Espírito Santo. Tem uma emoção, tem uma conclusão. Então Moisés era algo sobrenatural. Deus falou a palavra
E ela está disposta. Mas ela está disposta para quem? Ela está disposta para o eleito, ela está disposta para os profetas. Ela está disposta para quem tem ministério. Se estende através do tempo. E o profeta sobe e vê o tempo chegando. Então, é apenas um dom do conhecimento que ele traz para baixo e coloca aquilo no papel. O profeta viu, o profeta vê, o profeta, Deus mostra para ele. Agora, Ezequiel, o profeta, subiu e viu o dia em que estamos vivendo. Ó, que passeio na escada de Jacó. Subiu alto, né? Viu longe. Prover o que será. Ou prever o que será. E trazer aquilo para baixo. E nesses últimos dias, os últimos 2000 anos, os quais Ezequiel viveu há uns 600 ou 800 anos antes de Cristo. E ele viu o que está acontecendo hoje. Eles tinham um coração de pedra. E isso é, o Espírito Santo não podia entrar no coração de pedra. Ele não tinha como entrar naquele coração, porque era pecaminoso. A pedra é o pecado. Petrificado, né? E ali havia apenas a expiação do sangue animal, colocado entre o coração de pedra e o Criador. Mas quando o sangue daquele animal, sendo um substituto, uma sombra, naturalmente apenas uma sombra, ou um tipo do verdadeiro sangue por vir, sendo que a vida da célula sanguínea era a vida de animal, a qual não podia corresponder com o espírito humano, naturezas diferentes. Aí o profeta vem e diz, porque a vida animal não possuía alma, mas era um tipo, era uma sombra, e isso foi usado primeiro por Deus, lá no Éden. Mas a vida humana tem alma. Então, logicamente, eles não podiam se misturar, a vida do animal e a vida do homem. E, infelizmente, nós vivemos hoje uma era que os homens estão piores do que os animais. Os homens estão piores do que os animais. Nós não vamos entrar em detalhes. Mas quando Cristo chegou e morreu, agora o sangue de Cristo, o qual foi derramado no Calvário, dentro daquela célula sanguínea, nenhuma sensação, nenhuma outra sensação, me perdoe, nenhuma outra senão a vida de Deus. Vou repetir a frase, ficou vago, não é? Mas quando Cristo chegou e morreu, agora o sangue de Cristo, o qual foi derramado no Calvário, dentro daquela célula sanguínea, nenhuma outra senão a vida de Deus. Agora não era mais a vida do animal. Vê? Observe. Então o adorador chega diante de Deus com este sangue apropriado.
Agora, nós não buscamos o sangue no momento que pecamos. Nós carregamos o sangue em nós como uma vacina. Nós carregamos os anticorpos que não deixa o pecado gerar a morte dentro de nós. O sangue está em nós, nós estamos cobertos pelo sangue. Aonde nós vamos, os homens não veem, mas Deus vê. Lá está indo alguém debaixo do meu sangue. Lá está indo alguém coberto pelo meu sangue. Errou, falhou, mas o sangue está por cima. E o vermelho é olhado através do vermelho. E o vermelho olhado através do vermelho é branco. Aleluia! O apóstolo João diz, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. O apóstolo João diz, se pecarmos, temos um advogado. Temos o sangue, estamos cobertos. Não podemos, Deus não vê a nossa nudez espiritual. Deus vê a vestimenta celestial que saiu de Jesus lá no Calvário e está sobre a noiva. Então, o adorador chega diante de Deus com este sangue apropriado. Apropriado. É o sangue de um redentor que nos redime. Você se coloca numa casa de penhores. Através do pecado. Você se torna devedor de alguém. Coisa triste é você assinar o seu nome depois de alguém escrever alguma obrigação e você assinar e ele ir lá e reconhecer firma, você se torna responsável. Mas o apóstolo Paulo diz que aquela cédula foi cravada lá na cruz. Ela foi rasgada. Irmãos, na nossa primeira viagem a Moçambique aconteceu algo sobrenatural. Irmão Joaquim fez reserva para nós no hotel e colocou dólares no nosso bolso para pagarmos o hotel. Mas quem sabia que Moçambique tinha restrição com um tipo de dólar? Se você tiver familiaridade com dólares, você vai ver que tem um que tem a estampa grande e o outro tem a estampa pequena. Eles chamam lá cara grande, cara pequena. O comércio de Moçambique não pega dólar cara pequena. Os atravessadores, o câmbio negro, te compra ele por valor inferior. Mas as lojas de câmbio não te compram ele. O comércio não pega ele. E quando nós chegamos no balcão para pagarmos o hotel, porque lá em Beira foi informado para nós que em Maputo circulava normalmente. A 1000 quilômetros, mais ou menos, de Maputo está a cidade de Beira. Quando a gente colocou o dólar no balcão, o funcionário simplesmente disse, esse não. E nós só tínhamos aquele dólar, aquela espécie de dólar. O que ia acontecer? Nós íamos ficar presos no hotel. Eu pensei na minha aliança, mas talvez eles não
aceitaria, porque estávamos já perto do horário do voo. E a aflição tomou conta da gente. Desespero, agonia. Mandamos chamar o gerente veio. Não, nós não pegamos dólar cara pequena. Saia aí na rua e vê se vocês conseguem. Através do câmbio negro, né? Nós saímos e voltamos e não conseguimos. E naquele tempo, para chegar uma remessa lá em Moçambique, ia demorar 5 dias. Sem falar que nós perderíamos as passagens. Sem falar que nós estaríamos agora sujeitos a nova vaga nos voos. Mas lá na cidade de Beira, a gente tinha visto uma mulher loira. E eu tomei a iniciativa de me aproximar dela, era uma mulher decente. E conversar, cumprimentá-la. Quando eu a cumprimentei, ela me respondeu em português, eu fiquei feliz. Eu perguntei, você vai para onde? Ela disse, eu vou para a Alemanha. Você vai passar por Joanesburgo? Sim, porque a nossa preocupação é que o aeroporto lá em Joanesburgo é mais ou menos como o Guarulhos, em São Paulo. E só fala inglês. Eu e o pastor Ivaldo ficamos perdidos lá dentro. Rodamos. Quando a gente deu por fé, a gente estava no mesmo lugar. Aí eu abri a boca no mundo e saí gritando assim, alguém fala português? Parecendo um doido. Alguém fala português? Até que uma pessoa... Joanesburgo, a capital comercial da África do Sul. O senhor estava lá? Não, eu já entrei num detalhe. Aí alguém falou, eu falo português muito mal, e nos ajudou e nos colocou no hotel através do transporte oficial. Mas vamos voltar lá em Maputo. Então aquela mulher, quando nós chegamos, conversamos com ela, descobrimos que ela ia hospedar no mesmo hotel nosso. Ela foi para um andar bem superior, nós ficamos ali embaixo. E na hora que a gente estava naquela maior aflição lá no balcão, ela estava sentada lá na recepção, esperando nós, ela ia no mesmo táxi conosco para o aeroporto. Olha, Adão colocou nós na casa de penhor. Mas Cristo, o nosso Redentor, nos tirou da casa de penhor. Quando estávamos ali, eu e o irmão Sidney, olhando um para o outro, e agora? E agora? Era 3h da manhã aqui no Brasil. De repente, aquela mulher levanta lá do sofá onde ela estava, encosta no balcão e joga um cartão em cima do balcão e diz assim, cobra no meu cartão. Nós saímos da casa do penhor, ou na casa de penhor. Nós saímos. Agora aqui, irmãos, o que aconteceu conosco quando a mensagem chegou para nós? Nós saímos da casa de penhor. Nós não estamos na casa de penhor. Nós estamos nas mãos de Jesus. Nós estamos no que é verdadeiro. Nós estamos naquilo que vai sendo aperfeiçoado. Ela era um anjo. Eu falei com o irmão Sidney, será que aquilo era um ser humano? Será que aquilo era um ser humano? Pedimos ela o e-mail para a gente comunicar. E eu pedi a minhas filhas para tentar comunicar com ela, nunca conseguimos comunicar com aquela mulher. E não era hotel barato, o irmão Joaquim escolheu um hotel muito bom para nós, Tivoli Hotel. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus,
ele nunca perdeu batalha. Aleluia. O seu povo pode parecer que está fracassado, mas não está. Leia a Bíblia, leia as histórias na Bíblia. Irmãos, eu fico encantado com a história de José. O José foi caindo, até que caiu na prisão. 2 colegas com ele sonharam e ele chegou e interpretou o sonho de todos 2 e o sonho que eles haviam sonhado, todos se cumpriram conforme a interpretação de José. Mas José estava preso. Irmãos, vida sofrida, vida valorizada, coisa adquirida com suor, é coisa que a gente zela. O que nós temos não foi adquirido nem com suor, o que nós temos foi adquirido com sangue. Sangue do Cordeiro. Você não podia ir ao céu sem o sangue do Senhor Jesus. Não importa quão bom você seja, isso é justiça própria. E não vamos para o céu com a justiça própria. Eu pensava que ser crente era um trabalho meu, era um esforço meu, era como ir à escola e aprender alguma coisa. Mas eu descobri em tempo que ir para os céus não é isso. Ir para os céus é eleição. Ter um ministério e desempenhar um ministério não é um esforço da pessoa, é uma eleição. É uma predestinação. É a misericórdia de Deus que te trouxe ao Calvário, e você é o presente do amor de Deus para Cristo. E se Deus te deu, ou se Deus deu um presente a Cristo, Cristo guarda o seu presente, você é guardado por Ele, você está nas mãos dEle. Ninguém toma uma ovelha das mãos dele, você está nas mãos dele. Tudo que vem a mim, todo que o Pai tem me dado, virá a mim e nenhum deles se perderá. Eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, isso aqui é muito forte. Todo que o Pai me tem dado virá a mim. Eu vou voltar lá em Ruth. A história de Ruth me impressiona. O que era Ruth? Descendente de Ló, parente de Abraão. Mas ela veio de uma forma muito estranha. Resultado de um incesto. Mas lá estava uma eleita, inclusive para Jesus vir da descendência dela. Aí o que Deus fez? Deus manda uma fome lá em Israel, coloca Elimeleque para sair da fome, ir lá na terra de Moabe. Olha o trabalho de Deus. Lá Deus mata. Você já pensou se Elimeleque prosperasse lá? Ruth não iria de volta para casar-se com Boaz.
Mas Deus falou assim, eu vou matar Elimeleque. Ele não ficou satisfeito, vou matar Quilô, vou matar, me passou o nome do outro, Malom, vou matar Malom. Vai ficar 3 viúvas. E Noemi vai voltar, porque ela é de lá. E ela vai voltar levando alguém. Outro dia eu vi um nome de um posto, e eu fiquei curioso, e eu gostaria até de saber por que aquele posto tem aquele nome. O nome do posto é Sinuelo. E eu fui no Pai dos Burros, porque eu sabia na nossa linguagem o que é sinuelo. Sinuelo é um boi, que é usado para buscar boi noutra fazenda. E o dicionário me falou que é isso. E Noemi não foi nada mais, nada menos do que um sinuelo, que foi lá. O sinuelo faz amizade com o boi selvagem. O sinuelo tem vontade de voltar para a casa, para o lar dele, porque lá tem bons alimentos, lá tem bons tratos. E o sinuelo faz amizade com aquele boi que não quer ir. Lambe ele, deita junto com ele, come sal junto com ele. Vai conquistando, vai convencendo. E o sinuelo um dia é tocado pelo dono dele, né? O responsável por ele. E aquele boi que era selvagem, sabe? Eu gostei da amizade desse boi. Eu gostei da amizade. Esse companheiro é muito bom. Você já pensou que Deus faz isso com a gente? Através da mensagem, através da pregação do rádio, através das literaturas do irmão Brana, Deus faz isso com a gente. Vai convencendo a gente que existe algo melhor, existe algo maior, existe algo mais importante. E quando aquele selvagem menos espera, ele está lá onde o dono quer que ele esteja. Quando Ruth menos esperava, ela estava no lugar onde Deus queria que ela estivesse. Até que horas? Até 15 para 1. Agora você pode ser trabalhado emocionalmente. Você pode ter azeite nas mãos, ou falar línguas, ou dançar no espírito, ou se unir à igreja, ou um pouco das coisas irracionais do dia. Porque o evangelho hoje se tornou irracional. E você poderia com certeza estar perdido, com a Bíblia na mão, misericórdia, e até com as mensagens na mão e na cabeça, e estar perdido. Mas se você é um presente do amor de Deus para Cristo, você está salvo. Você não vai se perder. Agora a sua vida provará o que você é. Pelos seus frutos os conhecereis. Se você está tentando se fazer dócil e humilde e assim por diante, então você permanece fora do... Mas meu Deus, eu me tentando, eu me esforçando para ser dócil, eu me esforçando para ser humilde, mesmo assim eu estou fora do reino. Diz o profeta, esta então é a sua própria obra. E o que nos coloca no corpo não é a nossa obra, é a obra de Jesus. É o trabalho de Jesus. E é aí onde a igreja, o povo,
a assim chamada igreja, tem de forma tão miseravelmente falhado, porque é no seu próprio trabalho pessoal que sentem que merece a bondade e a graça de Deus pelo seu trabalho, pelo que fazem e de como vivem. Eu sou muito bom, eu sou muito importante. Sem eu, o povo não vai. Se você não é predestinado, o povo vai sem você. Mas se você é um predestinado e você se coloca na linha do dever, você vai com o povo. Aleluia. Mas aquilo não tem nada a ver com isto. É o presente de Deus. Sua própria consciência, para evitar o inferno, tentaria fazer com que você se afastasse do inferno. Melhor dizendo, tentaria fazer com que você vivesse bem e fosse correto. Mas não é isso, gente, não é isso, aí está o engano. Um bom cidadão fará isso. E não precisa necessariamente ser um cristão, não precisa de ler Bíblia, não precisa de conhecer a mensagem. Ele, como um cidadão, mas ele vai alcançar? Não. Veja, o quanto Esaú era melhor do que Jacó. Porém, ele não tinha a concepção para saber que ele havia vendido a sua primogenitura. O guarda te para na rodovia, ou em qualquer um outro lugar que você for abordado, e ele pega o seu CPF, e eles têm uma linguagem entre eles lá, ele puxa a capivara. Naquela hora o guarda toma conhecimento de toda a vida negativa que a pessoa, se porventura ela tem. Se ela tem mandado de prisão, se ela foi um fugitivo, se ela é procurada pela justiça, aparece tudo ali. Agora, se nós pegarmos Esaú, e dermos um passo atrás, e dermos outro passo atrás, e dermos um outro passo atrás, quando chegarmos lá na bifurcação, a bifurcação está entre Caim e Abel, Sete e Caim. Quando chegarmos lá na bifurcação, ele vai cair em Caim. Por isso que ele foi rejeitado por Deus. A origem dele, de onde ele veio. Aí no parágrafo 71, o irmão Branham diz, mas Jacó teve uma recompensa naquela primogenitura. E não importa o que os outros o chamam, eu diria, me desculpem a expressão, eles o chamariam um santo rolador, um fanático, seja lá o que for que desejasse, mas ele tinha respeito por aquela primogenitura. Aquele era o motivo. Não importava o quanto aquilo lhe custasse, ele queria a primogenitura. Aí agora, se você pegar e voltar, vieram do mesmo ventre. Inclusive eram gêmeos. Aparentemente do mesmo pai, da mesma mãe. Mas se nós pegássemos o DNA e fosse voltando, quando nós chegássemos lá em Gênesis, o DNA dele ia combinar com o DNA de Sete. Por isso ele foi o que ele foi. Porque a origem dele
Aleluia. Deus é maravilhoso. Nós vamos agora para Deus aperfeiçoando sua igreja. No final do parágrafo 8, o profeta diz: alguém me disse, há não muito tempo, disse, irmão Brana, você crê na santidade? Eu disse, sim, Senhor. Sem ela ninguém pode ver a Deus. Eu disse, mas não na minha, porque não tenho nenhuma. Eu creio na santidade dele, algo que ele tem feito, e é nisto que descansam minhas esperanças, não sobre meus próprios méritos. Gente, o irmão Brana, ele dizia assim, eu peco 1000 vezes por dia. Irmão Brana não tinha nem, ele dizia, eu não tinha nenhum mérito. Eu vim de Ela Brana e de Charles Brana. Uma natureza terrível, índio misturado com irlandês. E agora? A história diz que Moisés se tornou o homem mais dócil. E o irmão Brana disse, e pelas literaturas e pelo que nós conhecemos, ele se tornou o homem mais dócil. Mas não foi Moisés quem trabalhou para se tornar aquele homem mais dócil. Não foi o William Brana que trabalhou para se tornar aquele homem dócil. Foi a presença dele na vida de Moisés. Dele, do Criador. Aleluia. Foi a presença dele na vida de William Brana. É a presença dele, irmão, pastores, na sua vida. Irmãos que estão participando desse culto, o que tem te transformado não é seu esforço. O que tem te transformado é a presença dele na sua vida. Glória a Deus, é a eleição. Todo o cristianismo está envolto em um grande caso de amor. Você não crê nisso? Vê. Sem amor. O amor é a coisa mais perfeita que existe na vida. Agora, pouca gente sabe o que é amar. Pouca gente sabe o que é amor. Eu resumo dizendo assim, você amar quem te ama, você amar quem te faz bem. Gente, até as cobras amam as colegas. Mas você amar o seu inimigo, orar pelo seu inimigo, orar por quem te maldiz, orar por quem calunia você. Mas existe no mundo pessoas que receberam tanto do Espírito Santo que é capaz de amar os inimigos. Deus é amor e aqueles que amam são de Deus. Disse João, vê, amor. Paulo disse, embora eu falasse a língua dos homens, dos anjos, embora eu compreendesse todos os mistérios de Deus e tivesse fé para mover montanhas, entregasse o meu corpo para ser queimado como um sacrifício, desse todos os meus bens para alimentar os pobres, sem amor, eu nada seria. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor,
Não expulsei demônios em teu nome? Não fiz muitas coisas poderosas em teu nome? E não profetizei eu em teu nome? Todos aqueles grandes sinais e coisas que vemos, Jesus disse, eu lhes direi, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheço. Eu nem mesmo vos conheço. Vê? Sem amor. Agora, então, quando Deus ancora o seu amor no coração humano, hoje nós ouvimos muito sobre a âncora. Eu estou pregando lá na minha igreja, estou lendo parágrafo por parágrafo da mensagem Véu Adentro, porque o centro daquela mensagem é a âncora. Agora, a âncora, ela ocupa, às vezes, 20% do peso de uma embarcação. Quer dizer, aquela embarcação deixou de levar até 20% da capacidade dela por causa da âncora, entre 10% a 20%. Mas ela não pode entrar num rio, onde é fiscalizado, nem no mar, muito menos, sem ter a âncora. Porque a âncora é que vai evitar uma catástrofe. Agora, o profeta está dizendo assim, quando Deus ancora o seu amor, o amor dele, no coração humano, irmãos, aí está a chave. A âncora de Deus entrou no seu coração. Você está amarrado, você está preso. Você chega a dizer assim, eu, o preso do Senhor, eu, o preso da palavra, porque a âncora está dentro de você. Você não dá conta. Você não consegue. Você não dá conta de sair desse lugar que você está. Você está amarrado. Segundo a gente já ouviu, as serpentes neutraliza um animal pelo olhar. E aquele animal fica dominado. Ele não fica inerte. Ele anda para lá, para cá, mas cada vez que ele anda, ele chega mais perto da serpente. A serpente não tem que fazer muito esforço. Aí a serpente pega e toma ele, domina ele. Mas dizem que se alguém passar por ali naquela hora e tirar os olhos da presa, da serpente para si, aquele domínio da serpente perde o efeito sobre aquele animal. Agora, o que nós temos que fazer é não deixarmos que algo entra entre nós e esta âncora. Essa âncora está aí no seu coração, na sua alma. Aleluia! E aí você vai em frente e nada mais pode te impedir. Irmãos, Deus continue vos abençoando. Amém. Que bênção, que bênção. Mas o pastor Juraci Cardoso, quando ele estava desbravando o norte, isso contraria as experiências do pastor Sebastião Machado. Ele disse que isso não existe. O irmão Brana fala que existe, né? E o pastor
pastor Juraci, ele conta, ele está aqui, ó. Você não conta o caso da cutia, que estava sendo atraído pela jiboia lá. Você foi beber água, e quando você fez o barulho, tirou os olhos para ver, e a cutia sumiu no mundo, escapou. Mas o olhar de Jesus é com o pastor Adalto. É pura verdade. Isso me mostrou do outro lado. Eu era menino e nós tínhamos uma represa na roça e nós estávamos pescando. De repente uma rã começou a berrar. Ela berra assim, forte. E aí eu peguei e joguei uma pedra nela. Eu não sabia, ela estava sendo atraída por uma cobra. Quando eu joguei a pedra nela, ela afundou na água e a cobra passou nos meus pés assim, em direção a ela. O pastor Jonas falando isto, eu lembrei disto. Nós devemos tirar a atenção do diabo nas pessoas, quebrar esse encantamento, essa tensão, essa atração do diabo nas pessoas. Eu creio, pastor Jonas, muito bem colocado, o nosso ministério é este: pular na frente, quebrar, tirar, fazer algum barulho. Barulho, qual é o barulho? Jesus, Jesus, Jesus. Mensagem do sétimo anjo. Social é uma serpente. É uma serpente. Está aí. Tirar a atenção, esse encantamento da serpente com as pessoas. E outras, não por amor. Se nós conseguirmos isto, nós salvaremos muita gente. Muito bem colocado. É com o senhor. Acabou? Bom, nós temos mais notificação de participação dos pastores. Edmilson Lima, de Redenção, no Pará. Irineu Lima, São Félix do Xingu, Pará. Vicente Rezende Teles, Palmas, Tocantins. Paulo Roberto, de Jacutinga, Minas Gerais. Milton Cavalcante, Alta Floresta, Mato Grosso. Isaías Siqueira, Uberlândia, Minas Gerais. Davi Plens, Primavera do Leste, Mato Grosso. Cleomar Borges, Campinas, São Paulo. Raimundo Jorge, Colares, Pará. Vanderlei Casemiro, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Gessé Machado, Santo Anastácio, São Paulo. Fernando Augusto, corrigindo, ele é de Santa Fé do Sul, São Paulo. Pastor Giovanni Pereira de Oliveira, Capitão Poço, no Pará. Pastor Juarez Mazuco, Criciúma, Santa Catarina. E pastor Mauro Luiz Cardoso, Anápolis, Goiás. E também um pedido especial de oração pelo irmão Fernando e a irmã Madalena, de Uberlândia. Eles estão internados em estado grave com Covid. E o pastor Isaías pediu essa oração a favor desses irmãos, irmão Fernando e irmã Madalena. Senhor Deus, nosso Pai, diante das verdades que nós temos ouvido, só nos resta colocar diante do Senhor o desespero destas famílias que estão com seus entes queridos entubados, em estado grave, às vezes até esperando uma vaga na UTI. O Senhor é que tira da UTI. O Senhor pode, nesta hora, entrar em cena por aqueles que ainda não foram para a UTI e dar uma restauração completa neste sangue, nesse pulmão, em uma forma geral, repreender esse anjo da morte da vida de cada um dos teus filhos. Lembramos de todos agora, não só através desta peste maligna, mas qualquer outra enfermidade. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53,
em evidência nesta hora. São Marcos 16, em evidência nesta hora. E pegarão em serpentes e mal nenhum lhes fará dano. Pai, nós encomendamos todos, agradecemos de todo o nosso coração por esta manhã, pelo que nós ouvimos e aprendemos e guardamos em nosso coração. Ajude-nos a ser como Maria, guardar essas pepitas, essas riquezas que o Senhor tem nos dado nesses dias, no nosso coração, para usar na hora e no momento oportuno e preciso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Amém. Amém. Mas, pastor Ivaldo, eu vi claramente a rede social nisso aí, essa serpente e o animal. O que essa rede social está causando? No mundo todo. Crimes e toda espécie de crime, tudo. No governo e tudo. E aquela questão de irmãs se preocupar com se a outra está na igreja, se não está. Aquilo não é nada de amor, tudo é curiosidade. Tudo curiosidade para falar, para censurar, para julgar. Se tirar os olhos dessa serpente, escapa. Se não tirar, não vai escapar, não. Não vai escapar, não. É terrível. Mas então, você é o dono da festa. Vamos encerrar. Pastor, está me ouvindo aí em Goiânia? Pastor Irmão Efraim, tem alguma nota? Pastor Joaquim. Sim. É só para lembrar do homem de Deus, o irmão José do Nascimento e a irmã Marta. Eles estão contagiados com Covid, mas estão se recuperando em casa. Entendeu? Só para o senhor carregar no coração aí, tá? Cuidado com a sequela, viu? Cuidado com a José do sequela. Nascimento e sua esposa, a irmã Marta. Tem que acompanhar depois. Adriano, tá? A sequela do vírus é pior. Às vezes a pessoa sara e não cuida depois de fazer um acompanhamento. Foi testado positivo, mas não tem assim, sintomas graves, entendeu? Tá Mas se aquilo é recuperando homem de em casa. Deus. Só para o senhor lembrar aí. Homem de Deus. Amém. Deus abençoe. Homem de Deus. Amém. Obrigado. Jesus, estou com minhas mãos levantadas por eles. Fala para ela que eu vou inaugurar lá de novo, eu quero a Sara na hora. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais aí da tela? Da tela, é o cacófono da tela. Não tem ninguém. Então, irmão Efraim. Hoje temos a mensagem às 16h45. A mensagem Deus pode mudar o quadro. Pregada em 18/3/1984. Então, às 16h45, já estaremos assistindo esta mensagem. Amém. Senhor Deus, valeu a pena, Pai. Todo esforço. O Senhor está mostrando que precisávamos realmente disto. Que possamos prosseguir sendo abençoados esta semana, Pai. Com essas mesmas bênçãos que o Senhor está nos dando. Prossiga, Pai, nos ajudando. Isso nos ajuda muito mesmo. Te agradecemos por cada pregador que o Senhor usou. Continue abençoando os outros que vão vir. Em nome de Jesus, esta direção ao teu servo, pastor Joaquim, continue dando, Pai. Tudo transcorra segundo o teu plano perfeito. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Deus abençoe, abraço, bom apetite para todo mundo.